Olá, eu sou André Daniel Heinck e vamos falar rapidamente sobre a Macedônia, a expansão helenista. O que a Macedônia tem a ver, afinal de contas, com a Bíblia? Bom, a Macedônia ela aparece não na Bíblia protestante, mas aparece na Bíblia católica, né? Porque a narrativa da chegada de Alexandre o Grande lá em Jerusalém aparece em Macabeus. O primeiro livro de Macabeus registra isso, e dali ele explica então toda a influência na Judéia a partir do Império macedônico na sua vertente egípcia, sob os Ptolomeus, e depois na sua vertente seleucida, ali da Síria. No final das contas, a grande influência da Macedônia na história bíblica está relacionada ao helenismo, né? Ou seja, a promoção da cultura grega que aconteceu no Oriente vai influenciar profundamente a história bíblica, porque o Novo Testamento inteiro é montado em cima disso, né? Ele é escrito em grego e isso é influência do helenismo. Então, quem são os macedônicos? Eles falavam um dialeto dórico, né, dessas tradições gregas, era um dialeto dórico do norte, e assim como os gregos, eles tinham um exército baseado também na falange. Entretanto, eles tiveram uma muito feliz inclusão da cavalaria no seu sistema de guerra, o que deu uma vantagem de batalha muito grande em relação aos gregos do sul. Só que esses gregos do norte nem sequer eram considerados gregos pela turma, né, mais elitizada lá do sul. Então esses macedônicos eram vistos com muito maus olhos assim pelos gregos do sul. Mas o que acontece é que essa região norte da Macedônia acabou sendo unificada pelo rei Filipe II, que conseguiu então juntar essas diferentes tribos ou cidades da Macedônia debaixo de um mesmo reino, era um sistema monárquico do qual ele é o rei, e conseguiu impor sobre os gregos uma vitória muito importante na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., que foi quando ele unificou então todas essas cidades gregas que faziam parte de uma vasta cultura e inclusive separada entre si. A gente falou antes nessa característica insular, ela acabou sendo unificada numa liga pan-helênica, vinda da parte de Filipe II. E com isso ele acabou atraindo para si muitos filósofos, como Aristóteles, por exemplo, e outros intelectuais que apoiaram, inclusive, a sua pretensão imperialista. O Filipe II acabou, então, assassinado em 336, quando Alexandre III, seu filho, com 18 anos, ascendeu ao trono da Macedônia. Quem é então esse Alexandre o Grande? Alexandre, o filho do rei Filipe II, foi aluno de Aristóteles, né? Então o Filipe II caprichou no professor de Alexandre, né? E ele logo cedo se revelou um general muito habilidoso, né? Então ele invadiu a Ásia Menor, que já era uma pretensão do pai dele, Filipe, que tinha o objetivo de, entre aspas, né, libertar os gregos do Império Persa. Quer dizer, você liberta do Império Persa, mas coloca debaixo do teu império, né? Então, mas o que? Ele acaba ampliando, digamos assim, aquela liga pan-helênica para as outras cidades gregas que ficavam no entorno do Egeu. Só que ele não parou por aí. Então ele seguiu adiante, né, invadindo o Império Persa, e teve uma vitória lá dentro da Síria, a famosa vitória da Batalha de Isso. Nessa batalha, ele desbarata o exército persa e segue conquistando então a região do Levante, né, as cidades fenícias, as cidades, a região ali da Judéia e tudo mais, e vai em direção ao Egito. Lá ele conquista o Egito, se torna inclusive um faraó do Egito, né, o governante do Egito, e aí retoma o caminho em direção à Mesopotâmia. Tem uma vitória importantíssima em Gaugamela, né, de novo contra os persas, e aí ele segue o avanço conquistando o território persa inteiro até a Índia. Reza a lenda que ele chegou na Índia, chegou a atravessar, eu acho que o rio Indo chegou lá, e aí ele foi impedido dos próprios soldados de continuar adiante, porque senão chegava lá na China, né? Então ele retornou, colocou lá um poste, lá, um monumento, até aqui chegou Alexandre, e aí ele retornou em direção à Babilônia. E lá na Babilônia ele acabou estabelecendo a capital desse seu grandioso império, né? Mas
Na Babilônia ele faleceu, né? Morreu ali aos 33 anos de idade. Qual foi o grande feito de Alexandre nesse processo todo? Ele promoveu a cultura grega no Oriente, né? Quer dizer, onde ele passava, ele foi estabelecendo, né, cidades, construiu aí dezenas de cidades chamadas Alexandria, né? Faz parte da sua modéstia. Então, e a mais importante delas, a Alexandria do Egito, né? E ele promoveu essa cultura grega por meio de construção de teatros, construção de ginásios, de escolas, né? Bibliotecas e tudo mais, né? Levando essa cultura grega para o Oriente. E disso vai surgir então o helenismo. Então o helenismo ele é isso, é a fusão do grego com o oriental. E aí ele vai ter matizes diferentes dependendo do lugar do Oriente em que ele tivesse misturado. Então, só que depois da morte de Alexandre, o seu império se fragmentou, né? Então ele se desmontou, ficou dividido entre os seus generais, e desses generais, aí, os principais reinos que derivaram foi então o dos Ptolomeus no Egito e o império dos Seleucidas na Síria. Esse processo de fundir a cultura grega com a cultura oriental viria a ser chamado então de helenismo. O helenismo é basicamente isso, né? Então, quais são as características principais dessa cultura helenista? Então, em primeiro lugar, o dialeto ático, que era falado lá nas ruas de Atenas, ele se espalhou e acabou formando então essa língua grega franca no Oriente, que se chama hoje de koiné. Hoje, na época, né? Então, o koiné, que é essa língua grega recheada de semitismos e de variantes que tem a ver com esse Oriente, acabar se tornando a língua comum nas chancelarias e no comércio. Então ele faz isso. O grego se torna uma espécie de língua franca, ele se torna quase que o inglês daquela época, assim como antes o aramaico já tinha sido no contexto do Império Persa. Ele também, né, não ele, mas também os outros imperadores desses reinos macedônicos depois dele, eles também passaram a investir muito em espaços públicos, como as ágoras, né, as bibliotecas, os museus. Então, o museu, inclusive, é uma palavra que deriva de, né, o santuário das musas. Então, as musas gregas, elas são essas incentivadoras das artes em geral, e daí vem a palavra museu. Os impérios helenistas, eles promoveram então uma intensa atividade no entorno do Mediterrâneo, né? Eles sempre tinham essa coisa grega de estar voltado para o Mediterrâneo. Essa é a razão, inclusive, do Império Seleucida, por exemplo, que é um vasto império do Oriente, que vai até a Índia, tem a capital dele em Antioquia, que é ali quase às margens do Mediterrâneo, né? Porque eles estão voltados para isso. E aí também uma outra característica é a alta urbanização das monarquias helenistas, né? O grande foco delas é a cidade, e embora a economia continue sendo essencialmente agrícola, mas a característica do helenismo é de ser urbano, né? Ela tem esse caráter da cidade como lugar em que as coisas acontecem, que a política acontece, em que tudo é definido. E aí nós temos as principais e mais importantes cidades dessa grande cultura helenista, estaria em Alexandria, no Egito, né, que vai se tornar um dos grandes centros de pensamento helenista, Pérgamo, lá na Ásia Menor, né, uma cidade importantíssima, inclusive onde é inventado o pergaminho, século II a.C., mais ou menos, né, que é uma espécie, entre aspas, de papel muito mais resistente, feito a partir de couro, né? E também a cidade de Antioquia, na Síria, né, que se torna um centro muito importante das culturas helenistas. Então, dentro do helenismo também, ele derruba aquela ideia que se tinha antes lá da democracia grega, né? Ela deixa de existir totalmente. Então, o que fundamenta o helenismo são as monarquias. Então, quais são as características das monarquias helenistas? Ela é basicamente totalitária, né? O rei, ele é esse grande centro, com um caráter divino. Então, o monarca tem esse caráter divino, em que as pessoas, inclusive, fazem a genuflexão, ou seja, se ajoelha diante desse monarca, né? Ele era chamado de Basileu e não tinha, curiosamente, uma burocracia muito organizada ao redor dele. Tudo dependia do monarca.
tudo dependia das decisões dele e do aparato aristocrático diretamente ao redor dele, né? Então esse é das características do helenismo, a alta centralização nessa figura monárquica. E tem, então, junto a ele, uma elite urbana altamente favorecida, né? Então, por isso que esse grande foco no urbanismo e na centralidade no entorno desse rei de caráter quase divino. O maior dos impérios, em termos de extensão, né, o maior império helenista foi o dos Seleucidas, lá da Síria, né, que vai, né, até a Índia, né, que é a maior parte do antigo Império Persa. Agora, o mais rico mesmo foi o dos Ptolomeus, o Império do Egito. Esse foi o que atingiu a maior pujança, digamos assim, né, em termos de riqueza e prosperidade e tudo mais, embora seja em termos de tamanho muito menor do que o Seleucida. Sobre a religião, finalmente, do helenismo, né? Como nós tratamos de muitas hegemonias do Mediterrâneo, né? Ou seja, eles unificam as áreas do Mediterrâneo e começa a haver uma grande inter-relação entre as cidades do Mediterrâneo, acontece que os deuses gregos vão se hibridizando com os deuses conquistados. Então isso faz parte do pensamento, né, da ideia de divindade. Se ela tem o mesmo atributo, você vai torná-la compatível com a divindade local. Então Zeus é associado a Baal, a Bel lá na Mesopotâmia e Haddad, por exemplo, lá na Síria. Todos eles são uma espécie de Zeus, né? Serapis, lá no Egito, ele é criado pela fusão de Osíris com Zeus. Aí surge uma nova divindade chamada Serapis, que vai ser vastamente adorada no contexto do Egito. Ísis, por exemplo, que já é uma deusa antiga do Egito bastante venerada, vai ganhar a reunião nela de várias divindades femininas. Então ela se torna a deusa matrona, a mãe, né? Amamentando Horus e tal, e tendo esse caráter meio deusa mãe a partir desse momento. Já os desfavorecidos desses impérios, né, ou seja, as pessoas que vivem na beirada do império ou fora desse contexto urbano, eles vão buscar outros deuses locais, menores, e principalmente a deusa Fortuna, né? Quer dizer, de alguma maneira eu preciso enriquecer para ter algum tipo de felicidade nesse mundo. E os mais pobres, principalmente, buscavam muito a cura do deus Asclépio. Então o helenismo é esse grande produto da Macedônia, que vem a permear toda a cultura do Antigo Oriente Próximo e vem caracterizar depois aquilo que vai ser o chão cultural do Novo Testamento. Se você quer saber mais sobre a relação da história antiga com a Bíblia, fica a dica aqui, ó, Atlas Ilustrado da Bíblia. O link para adquirir está no descritivo aqui abaixo do vídeo.